Kátia. Começando assim, dizendo que eu sou fã de Carson, então por isso que eu quis trazer ele aqui no TV News. Conheci Carson no sinal de trânsito. As pessoas acham que aquela paradinha rápida não dá tempo para nada, né? Mas ele estava com a placa tão criativa. E aí eu abri o vidro para elogiar a placa, mas eu não tinha dinheiro para comprar paçoca. E aí, mas eu senti vontade de abrir o vidro do carro para elogiar a criatividade dele, né? E aí eu falei, não, parabéns pela placa, coisa e tal. Hoje eu não vou comprar paçoca não, porque eu tô sem dinheiro. E aí ele falou, não é por isso que você não vai levar a paçoca. E aí ele me deu 2 paçocas. Olha. O ser humano, ele tem no cérebro dele um princípio chamado de reciprocidade. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente fica com vontade de retribuir. De retribuir. É fato. E aí eu fui com aquelas 2 paçocas, falei, meu Deus, eu tô com 2 paçocas fiado. E aí toda hora eu queria passar no sinal de trânsito, mas eu não sabia os horários dele, né? Com aquela coisa, tô devendo as paçocas. No dia que eu paguei as paçocas, ele me deu mais 2 paçocas. Pronto, ficou devendo de novo. Vou ficar devendo de novo essas paçocas. Ó, a estratégia de cá. Foi. E, enfim. E eu fiquei curiosa para saber assim, como é que... Por quê? A gente tende a achar que a pessoa que é criativa, a pessoa que se veste bem, que essa pessoa, ela tem que estar necessariamente, né? Até perguntei se ele tinha agência de publicidade, à frente de uma agência de publicidade, porque você estranha quando você vê... Gente, o ser humano estranha, né? Sim. No sinal de trânsito, a gente está acostumado... É hipocrisia falar de uma forma diferente, vamos ser bem sincero. A gente está acostumado a ver pessoas com outro perfil. Sim. E aí vem Carson, né, com a placa super criativa. Eu conheci Carson dessa forma e fiquei curiosa para saber da história dele, né? Como é que ele foi parar ali vendendo paçoca dessa forma tão criativa. Então, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, Carson. Eu vou contar, mas eu vou puxar esse gancho da história de Raquel. A tua história é um case que eu falo sempre. A Raquel passou vindo da academia. Ela estava mais uma pessoa, eu não lembro quem era. Eram 2 pessoas, sua filha. Ela disse, nossa, eu queria comer paçoca, mas eu tô sem dinheiro. Eu falei, não tem problema, você leva. Isso foi em novembro. Foi em novembro de 2022. Em março de 2023, eu tô vendo um carro fazendo mais barulho que os outros. Sinal de tal, e chamando. Aí uma das coisas que eu aprendi no sinal é você não criar muita expectativa. Porque da mesma forma que você, às vezes, tem um vidro, que uma pessoa fecha o vidro na sua cara, e eu já vi pessoas que me conhecem, você que está me vendo agora, você sabe que você fez isso. Você sabe. O que acontece? Às vezes, pessoas que me conhecem, de verdade, já fizeram assim, ó. Nossa. Tipo assim, não conheço. Aí, sabe o que eu faço? Trabalho mental. Acabou de virar a cara para o maior empresário desse país. Acabou de virar a cara para o maior palestrante desse país. Então, foi outra coisa que eu aprendi muito no sinal, e eu vou falar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo. E não criar expectativa. E aí... Chamando pra pagar, chamando pra pagar. Preocupada com a dívida. Aí, vem Raquel e me dá R$5. Ó, fica pelas paçocas. Aí eu vou e entrego mais 2. Me deu 5. Ou seja, é marketing puro aí. Eu tava gerando ali quase Eu jurava, Carson, que você não lembrava dessa história. Claro que eu lembro. Eu jurava. Eu lembro. Eu falei, ele não lembra que fui eu que comprei a paçoca fiado, depois fui pagar, ele me deu mais 2. Eu vou lembrar ele, vou contar pra ele. Ele, né, com 30 experiências diferentes por dia no sinal de trânsito, não vai lembrar. Fico Mas assim. Lembrou, né? E foi isso mesmo. Não, mas existem pessoas que impactam. São pessoas que marca. Tem uma criança mesmo, ela inclusive ela passou ontem com o pai. O pai é mototáxi e ela estava vestida de bailarina. Geralmente o pai compra paçoca. Ontem não comprou. Aí eu fiz a volta e vim devagarinho pela mão dela, assim, entreguei, botei a paçoca na mão dela. Você precisa ver o sorriso da criança. Então, assim, quando eu comecei a vender paçoca, foi por necessidade, mas depois eu percebi que se tornou uma missão. Porque eu comecei a receber mensagens no direct, né, no Instagram e no WhatsApp. Inclusive, eu printei todas elas, eu tenho guardadas todas essas mensagens. Mas teve uma mensagem em particular que me chamou muita atenção.
a pessoa colocou para mim assim, é uma amiga minha, ela é gerente de uma multinacional, de uma indústria farmacêutica multinacional, muito bem de vida. Mas essa frase dela me chamou a atenção quando ela me disse assim, a tua força está mostrando a fraqueza de muita gente, inclusive a minha, porque eu não teria coragem de fazer o que você está fazendo. E nessa mesma semana, um amigo meu, advogado, me chama, Cássio, eu quero 50 paçocas. Falei, tá bom, eu vou levar 50 paçocas. Mas eu confesso que eu fui morrendo de medo. Por quê? Porque eu achei que ele fosse me dar um carão. Tipo assim, pô, meu irmão, você tá vendendo paçoca, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que. Justamente pelo que Raquel falou. A gente Da aparência. Da as pessoas aparência. estranham. Porque as pessoas estranham. Como se esse trabalho estivesse abaixo. E isso, como Quem tivesse... vê de você não você. imagina que você vende paçoca no sinal. Não, mas de forma alguma. Essa semana passada, gente, tanta coisa engraçada já aconteceu comigo. Por exemplo, semana passada passaram um casal, e aí a mulher falou assim, rapaz, você tem cara de rico. O que você tá fazendo aqui? Vendendo paçoca. Vendendo paçoca, o que você tá fazendo aqui? Eu digo, não. Aí tem gente que me pergunta, qual é o propósito? O propósito é servir. O propósito é servir. Mas enfim, aí eu cheguei no escritório desse meu amigo advogado. São 3 advogados, mas ele me chamou. Carson, senta aí. Eu falei, pronto, é agora. A bronca. Eu já tava ali, já tipo assim, pode mandar, meu filho. Ele pega na minha mão e faz assim, irmão, não para. Você tá mexendo com muita gente nessa cidade. E aí aquilo me impactou positivamente, é claro. Que bom. E aí a conversa desenrolou. Eu saí de lá meio anestesiado, eu confesso. Eu saí de lá meio anestesiado porque nesse momento eu criei uma expectativa. Eu fui achando que eu ia tomar uma rebordosa grande, mas no entanto eu recebi uma palavra de incentivo muito grande. Então assim, Legal. o começar, se é a sua pergunta, Raquel, eu comecei oficialmente no dia 2 de outubro de 2022. E eu estava passando por um processo emocional terrível. Vai fazer um ano, não tem nem um ano ainda. Olha como é uma jornada recente. É uma jornada, é recente, é muito recente. E aí no dia 2 de outubro de 2022, primeiro turno das eleições presidenciais, eu moro na Juraci Magalhães, e aí eu vi o fluxo de carros muito grande, eu já tinha ido votar, eu falei, eu vou vender paçoca hoje. Só que antes, eu pedi a Deus, quem arrumou essa treta fui eu. Eu pedi a Deus o seguinte, Deus, eu quero fazer algo que eu nunca tenha feito na minha vida, mas que quebre meu orgulho e minha vaidade. Que lindo. E aí eu fui pro TikTok pra ver. Começou a aparecer um monte de vídeo de gente vendendo coisa na rua. Doce, brownie, paçoca, pão de mel. Aí eu falei, não entendi, né? Fui dormir, no dia seguinte eu acordei, passei pela minha rotina matinal. O primeiro vídeo do TikTok que eu abro era justamente um cara vendendo paçoca na rua. Olha, eu já entendi. O sinal. Não, A vendendo resposta. na rua. Uma pessoa sinal de vendendo Deus. paçoca. O sinal de Deus. Sinal de Deus. Sinal de Deus. Sinal de trânsito, sinal de Deus. Mas enfim. Eu falei, eu já entendi. Só que tem um detalhe. Eu não tinha 1 centavo para comprar paçoca. Aí eu entrei no grupo da galera do jiu-jitsu. Falei, gente, eu preciso de R$30 para comprar doce que eu vou vender na rua. O pessoal não me mandou 30, mandou 200. E disse, esse dinheiro não é emprestado, é dado. Já que você vai começar. E aí tem um insight poderosíssimo que eu acho interessante. É uma chave muito bacana que você deve anotar, inclusive. Quando você vir uma pessoa na rua, e vir tá certo, viu? Quando você vir uma pessoa na rua pedindo ajuda, parado no carro, provavelmente você não vai parar. Mas se essa pessoa estiver ela sozinha empurrando o carro, você para. Então é a mesma coisa quando você, no sinal, vê alguém pedindo me dê 10 centavos para comer, me dê 10 centavos para fazer alguma... Você não vai dar. Provavelmente você não vai dar. Agora, quando você vê alguém trabalhando, então foi por isso. Eu não pedi dinheiro emprestado para pagar a conta, eu não pedi dinheiro emprestado para pagar boleto. Não pediu esmola. Não pedi esmola. Tava trabalhando. Pra trabalhar. Eu pedi para começar o empreendimento. E aí eu comprei uma maleta de ferramenta, vocês vão entender o porquê. Sim. E fui lá comprar a tal da paçoca. Na verdade, eu não ia comprar paçoca, eu ia comprar pão de mel, porque na minha cabeça, pão de mel ia vender. A moça disse assim, eu sou muito grato a ela por isso. Ela disse, pão de mel não vai vender, você vai se lascar. Nossa. Aí eu falei, eu vou vender o quê? O empreendedor, ele precisa tomar decisões muito rápidas.
E aí eu falei, e outra coisa, tem que ter a humildade de perguntar às pessoas que conhecem do segmento. Perfeito. Cheguei para ela e perguntei, vem cá, então qual que é o produto que mais as pessoas que vendem na rua buscam? Aí ela fez, paçoca. Comprei o diacho da paçoca. Dessa loja. A vendedora da loja. Uhum. Que vende as coisas em atacado, né? Comprei as paçocas, botei numa maleta de ferramenta, porque qual era a minha ideia? Não era vender no sinal, era vender no comércio. Só que vender no comércio é muito complicado. Então, qual era a minha ideia? Entrar nas lojas e dizer, olha, meu nome é Carson e eu sou da manutenção e eu vim aqui fazer hoje uma manutenção aqui na loja. Você está sabendo da manutenção? Aí a pessoa ia olhar para manutenção. Não. Manutenção de quê? Você criou isso, não foi? Não, na verdade a gente não cria nada, né? A gente modela. Porque outra coisa que o empreendedor precisa fazer, não vá de supetão. Sabe aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo? Eu penso um pouco diferente a respeito dela. O medo sempre vai existir. Só que você tem uma opção, ou você alimenta o medo ou você não alimenta. Mas o medo sempre vai existir. E aí, para você superar o medo é ação e conhecimento. É ação e conhecimento. Eu fui para a internet para procurar os melhores vendedores de rua do país. Eu comecei a procurar cases de sucesso de pessoas que começaram a empreender na rua. Hoje são multimilionários, têm empresas, mas eu precisava ver como é que esses caras começaram. E é uma coisa, Bárbara e Raquel, que eu me faço, é uma pergunta que eu me faço todo dia. Como eu posso fazer diferente o que está todo mundo fazendo igual? Porque é muito comum você ver pessoas na rua com empada na mão, com paçoca, com chocolate, com picolé. Mas quem é que está fazendo alguma coisa diferente ali? E não precisa gritar, não precisa se vestir de Homem-Aranha, não precisa nada disso. Você sabe que depois dessa entrevista vai ter um monte de Carson aí, né? Você tem consciência disso. Mas pode prosseguir. Que bom, né? Que bom. Que bom. O servir é isso. Influenciando positivamente. Exato. Exatamente. Pode continuar. E eu acredito muito nisso. Quando você divide, multiplica. Eu divido conhecimento e vai multiplicar resultado. Sim. E aí, qual era a minha ideia? Abordar as pessoas na rua dessa forma, entrar nas lojas. Eu abordei 3 pessoas. 3. Tomei 3 nãos e voltei para casa. Se sentindo como, Carson? Péssimo. A pior pessoa da face da terra eu tava me sentindo naquele momento. Porque eu falei assim, a que ponto que eu cheguei na minha vida? Não tô conseguindo nem vender paçoca. Não tô conseguindo nem vender paçoca. E aí agora vai uma recomendação, principalmente para você que é adolescente. Não brinque com a sua vida. Porque você está diante de um cara com 50 anos de idade. As pessoas me consideram um cara inteligente, fora da curva, tá tudo certo. Para mim, elogio e crítica têm a mesma função, de te paralisar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu tive excelentes oportunidades na minha vida. Para você ter uma ideia, Raquel, eu passei em 11º lugar em Engenharia Elétrica em Minas. Passei em Biologia na UESC. E minha nota foi máxima na redação da Unime, em 2007, 2008. 2009, alguma coisa assim. Não concluí nenhum desses cursos. Não tenho formação acadêmica. Mas porque eu não quis fazer. Porque o governo. Porque meu pai. Não. Minha mãe ela me dizia o seguinte, tudo que Carson coloca na cabeça, ele vai e faz. Então, assim, eu tive as possibilidades, eu morei fora daqui, eu tive excelentes oportunidades, eu não as aproveitei, eu joguei fora. E hoje estou pagando o preço por isso. A parte boa de tudo isso... O aprendizado. A gente aprende muito com os nossos erros. Verdade. Nossos erros são nossos maiores mestres, se a gente se permitir aprender com esses erros. Exato. Verdade. E sem ficar no vitimismo, né? Exato. Então, hoje você é um vitorioso porque você aprendeu com esses erros. E hoje, eu estou lendo um livro que é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Você lê um capítulo por dia. E o capítulo de hoje fala justamente sobre isso, sobre pessoas que começaram aos 78 anos de idade, aos 50 anos de idade. Então a parte boa não importa onde você está, não importa quem você foi. Quem você foi não determina quem você será. Não é o que você fez no passado que vai determinar o que você vai fazer, o que você está construindo para o teu futuro. O negócio é o agora.
é você estar no presente. A hora H é o mais importante. Então hoje é o dia D. Quando o Raquel falou, Cássio, entrevista, dia D hoje, hora H aqui. Então eu não estou olhando para o monitor, eu não estou olhando para o celular, eu não estou querendo saber se tem conta atrasada. Não, hora H. É o momento presente. Esteja inteiro em tudo que você estiver fazendo. Gente, pega um papel, uma caneta e anote, porque ele já deu tantas lições aqui. Tantas lições, valiosíssimas de vida que vocês não têm noção. Sim, aí você chegou em casa depois aí se sentindo fracassado por não ter conseguido vender paçoca. Exato. Aí me ecoa uma voz na minha cabeça. Foi você que pediu para quebrar o seu orgulho e a sua vaidade. Na mesma hora eu voltei para a rua e quando eu passo na rua eu ouço o meu nome, que é um bálsamo, né? Cara, falei, oi, o que é isso aí? Falei, paçoca. Só que eu tava tão pra baixo que eu não usei técnica nenhuma, não falei nada. O cara vai e falou assim, quanto é que é? R$1. Eu falei, aí ele fez assim, me dá 20. Eu falei, comecei a gostar. Já animou. Comecei a gostar desse negócio. Aí, no final do dia, eu arrecadei R$46. Voltei pra casa. Não trabalhei na sexta nem no sábado. E no domingo da eleição, eu falei, hoje eu vou pro sinal de trânsito. Algo me falava assim, cara, vai pro sinal. Só que eu não queria ir como todo mundo vai. Só com pote de paçoca na mão e abordando as pessoas. Porque hoje, quer dizer, há muito tempo, já de um tempo pra cá, tem carros com ar-condicionado que não abrem o vidro. E tá tudo bem. Só que eu acho, cara, bater na porta do carro, oi, não é legal. Eu precisava de algo que eu me comunicasse com as pessoas que estão com o vidro aberto e com o vidro fechado. E aí lá vou eu de novo pra internet. Conheço um cara. E aí vi as postagens dele e falei, beleza, gostei. Só que eu não tinha o material para fazer o que ele estava fazendo. Peguei um papelão e escrevi 3 paçocas por R$10. Mas se der um joinha, fica por 2. E botei meu número do Pix. E acredite, uma pessoa pagou R$10 em 3 paçocas. Quando eu fui dar o troco... Não precisa não. Beleza. Só que aí, depois que eu arrumei tudo, eu falei, vou não. Por quê? Vergonha? Aí foi que veio. A vergonha, né? Aí veio a vergonha, aí veio, nossa, muita gente vai me conhecer. Ah, porque eu filho da professora Carmen. Isso é porque não sei o quê. Ele mostra a humanidade, né? Que não foi uma coisa simples pra ele fazer. Não foi fácil. Que foi difícil. Ele enfrentou, mas foi difícil. É, com certeza. E aí, Raquel... A minha casa... Quanta gente me conhece. Quanta gente me conhece, velho. Vão achar o quê? Na vida. Vão dizer que eu tô usando droga e que pererê, pororó, que eu virei nóia. Enfim. Só que aí, a minha casa é um post-it. Eu acho que você precisa fazer um estudo comigo. Eu sou meio psicopata, eu não sei o que eu sou. Não é não. Com certeza não é. E aí, por exemplo, o meu guarda-roupa tem várias coisas escritas assim. Ao acordar, faça isso, isso e isso. Tá. Só que aí, brincadeiras à parte, eu me dou de frente com um negócio que eu escrevi no azulejo. Provérbios 18:9. Só que eu não lembrava o que era Provérbios 18:9. Aí você abriu a Bíblia. Abri a Bíblia e tá lá. Se você não trabalha, você é amigo do destruidor. Eu falei, o cão que fica em casa. Eu vou pro sinal, é agora. Mas parti com gosto. Só que esse gosto foi acabando enquanto o sinal foi chegando perto. Quando eu cheguei no sinal, eu tremia mais do que bambu, mais do que vara verde. O sinal tá aberto e eu fiquei assim, não fecha. Sua primeira vez. Não fecha pra eu não ter que ir. O sinal fechou. Me lembro como hoje eu virei, me posicionei no meio da fileira, respirei, mas eu lancei um bom dia, que eu acho que até o pessoal do cemitério acordou. Bom dia, gente! E aí, vocês já votaram hoje? Não, quero saber quem votou. Agora sim, eu não falava com os carros. Eu falava... Saltava pro universo. Pro universo. E aí um ria, tal, plaquinha aqui, né? Um papelão. E outra, a habilidade que eu não tinha nenhuma. De segurar a placa, de estar aqui. O tempo do sinal que eu ainda não sabia. Né? Depois é que eu fui cronometrar para ver quanto tempo era o sinal. E aí passou o primeiro sinal, passou o segundo, passou o terceiro, né? Eis que bate os primeiros R$2 de moeda aqui.
Quando bateu esses R$ 2 de moeda, na hora me veio aqui. A rua é o maior caixa eletrônico do mundo, mas você tem que digitar a senha. Você tem que trabalhar. Tem que fazer. Não, as coisas não vão acontecer dentro de casa. Ninguém vai bater na tua porta para dizer: "Oh, é tudo que eu queria na minha vida, agora era uma paçoca". Não, não vai. Ninguém vai bater na tua porta para te dar um emprego, ninguém vai bater na tua porta para comprar o produto ou o serviço que você faz. Você tem que ir pra rua, você tem que fazer, você tem que dar a cara para bater literalmente. E aí acontece, a primeira pessoa conhecida vem. Eu tô andando e ele tá assim, ó, Te olhando. me acompanhando. Aí chamou. Aí ele falou assim: "Meu velho, tá acontecendo alguma coisa?" Eu falei: "Tá." Aí ele: "O quê?" Eu disse: "Tô precisando vender paçoca, você quer quantas?" Ah, boa. Bah. Beleza, passou. Eu voltei pra casa nesse dia com R$ 118,24. Foi um sucesso. Falei: "Gente, se eu soubesse que era assim, eu já tinha começado há muito mais tempo." Só que aí, Raquel, nesse início era dinheiro o meu problema. Ali era... Meu único problema era dinheiro. Você foi vender paçoca porque você estava precisando de dinheiro. Precisando e eu precisava Porque me ele mexer. poderia mudar o discurso, chegar aqui e falar: "Não, é porque eu estava em depressão, é porque eu estava triste." Enfim, até esses motivos poderiam estar acontecendo. Mas ele vem de uma forma muito sincera e diz: "Eu fui vender paçoca porque eu estava precisando de dinheiro." Eu não queria causar nada na sociedade, eu não queria mexer com ninguém, eu não queria fazer nada disso. Poucos dias antes de começar a vender paçoca, na minha casa tinha uma panela, meia panela de arroz na geladeira, 1 quilo de feijão e alguns ovos. E ali eu sentia que eu precisava me mexer, mas eu não tinha forças. Você mora sozinho ou tem família? Não, meu pai mora comigo. Sim. Meu pai, o que acontece? Eu passei 15 anos cuidando da minha mãe. E nesse ínterim, meu pai teve câncer, perdeu a perna. Então ele precisa de um auxílio. Apesar de que eu passo o dia inteiro na rua e tal, mas enfim. E eu falei, só que nesse período meu pai estava em Minas. E eu estava sozinho aqui. Agora você imagina, você se levantar sem ninguém, assim, né, humanamente falando, tá do teu lado ali, para pegar na tua mão. Eu tenho poucos e bons amigos, mas assim, não é a mesma coisa. E aí naquele momento eu falei, cara, eu preciso reagir, eu preciso fazer. Foi na hora que eu disse, Deus, eu preciso fazer algo. Uma pergunta difícil, Carson? Faça. Em algum momento você pensou em desistir da sua vida? Até hoje. Não, faça isso. Ah, da minha vida? É. Pensei. Desistir da sua vida. Pensei. Naquele momento lá. Naquele momento, na verdade... Que você não desistiu, que bom que você enfrentou. Bom... Esses momentos difíceis. Já que a gente tá aqui para contar essa história. Já que a gente tá falando de vida real, eu vou falar. Eu já tentei suicídios. No plural. Mais de um. Mais de um. Ainda bem que não deu certo. Teve um amigo meu que falou assim, cara, mas você é incompetente. Eu disse, não, mas ele falou... Deu certo, deu muito certo. Mas ele falou no sentido graças a Deus que você é incompetente. Exato. Virada de chave. Não, deu muito certo porque ele está vivo. Ele está vivo. Então Graças eu a quero Deus. dizer também o seguinte, se você acha que a sua vida não tem saída, tem. Não é um coach mequetrefe que está falando aqui, nada contra os coaches, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo assim, não é uma motivaçãozinha mequetrefe. Não é um discurso vazio. Não é um discurso vazio de alguém que viveu. Não é uma coisa só que ele leu no livro de autoajuda. Não. É algo que ele viveu. É falando com propriedade. É a verdade dele, de dentro dele, das entranhas. A minha última tentativa, o médico falou assim, você poderia ter tido uma parada cardíaca dormindo, que eu tomei Rivotril com bebida alcoólica. E aí? Que bom que você sobreviveu. E aí, outro dia, Raquel, de uns tempos pra cá, eu tenho questionado uma coisa pra Deus. Digo, rapaz, eu já passei por vício de droga. Eu já passei por um acidente de carro, que o carro acabou. Quem viu o carro depois disse assim, velho, ali não tem nem mais a alma daquela pessoa. E eu não tive nada. Nem um arranhão. Essas tentativas de tirar a vida, se eu tô vivo até hoje, é porque tem algo muito grande pra eu fazer. Eu não sei o que é. Você tem uma crença religiosa? Total. E primeiro assim, e sem Deus eu não estaria aqui. Sem Deus eu não estaria aqui. E aí eu acho, enfim, eu tô respondendo aqui por ele. Não sei necessariamente se ele vai a um lugar, né? Se ele tem uma religião.
Mas me parece uma pessoa que conversa com Deus da hora que Tem acorda, da hora intimidade. que dorme. É uma intimidade com Deus, é uma coisa tão bonita que eu descobri que você não precisa parar o que você está fazendo para fazer uma oração. Você pode parar o que você está fazendo para fazer uma oração, mas você cria uma intimidade com Deus, que Deus está presente em tudo. Aquele pensamento o tempo todo, você vai comer, vem aquele pensamento, gratidão, Deus. Sabe, você encontra alguém, vem aquele pensamento, gratidão, Deus. Você vai fazer uma coisa difícil, você fala, Deus, me ajude. É porque Deus sonda os É pensamentos. uma coisa tão bonita, eu fico Som do até coração. emocionada, né? Porque eu incorporei isso para minha vida. Deus está comigo o tempo todo e eu converso com Deus o dia todo. E pelo relato dele, ele dialoga com Deus da hora que ele acorda, da hora que ele dorme. No sinal de trânsito. Tô falando a verdade Não, aqui. você tá falando uma verdade. Porque assim, quando eu chego, a primeira coisa, quando eu tô saindo de casa, a primeira coisa que eu faço, eu bato a porta de casa, na escada eu me ajoelho. Faço a minha oração, desço. Quando eu vou abrir o portão embaixo, a primeira coisa que eu faço... Não pode arrumar um lugarzinho mais seguro para ajoelhar, não? Do que a escada? Não, mas Na entrada de casa. Não, tudo é porque bem. assim, porque são 2 portões. Então o primeiro portão, na escada, ninguém me vê. Ah, sim. Então eu fecho a porta de casa, é entre um portão da casa e o portão da rua. É o seu local. Ali na hora que eu tô saindo, eu Ajoelha. me ajoelho. Quando eu saio, quando eu abro o portão, aí eu faço assim, ó. Que dia maravilhoso, hoje um dia massa e tal, e vou. Quando eu chego, aí eu indo pro sinal, eu digo, Deus, é o seguinte, eu estou contigo, só lhe peço a tua proteção e tal. Consagro ao Senhor esse dia, e desde já eu te agradeço por todas as pessoas que passarem por mim hoje. Independente se elas comprarem ou não comprarem, tá tudo certo. Só que aí começa... Só que assim, a gente pensa que, orou a Deus, fica fácil. Não. Outra lição do sinal é resiliência. Você passar aí uma hora... Dias bons e dias ruins. Uma hora sem vender uma paçoca, Nada. debaixo do sol. E eu imagino assim, é uma hora, mas a cada vez que o sinal fecha, quantas pessoas, né? Te olham. São quantas negativas a cada vez que o sinal fecha. E o ser humano, ele tem muita dificuldade em lidar com negativa, porque ele se sente rejeitado quando o outro diz não para ele. Quando você aborda alguém te Sente diz mal. não, é a sensação de rejeição. É. Então, lidar com isso, né, várias e várias vezes, né, e falar, eu vou continuar, eu vou seguir, precisa de uma motivação, sabe, de uma fé, determinação, de uma coragem, uma determinação fora do comum. Você é muito forte, Carson. Você é mais forte do que você jamais imaginou. Você falou aí, Raquel, todos os dias pela manhã eu escrevo 40 motivos de gratidão e 35 ativações de identidade. Sou grato pela minha vida, sou grato pelo ar que eu respiro, sou grato pela água, sou grato pela comida, e aí vai. E aí, quando eu vou escrever as 35 ativações do eu sou, porque são 2 palavras extremamente impactantes e fortes, a primeira frase que eu coloco sempre é: eu sou a imagem e semelhança do Criador. E aí eu continuo, aí eu começo. Eu sou bonito, eu sou elegante, eu só não posso botar que eu sou cabeludo, né? Aí já é mentira. Porque aí já é uma mentirazinha, aí já, né? Aí o pai da mentira já me pega, eu não quero isso não. E aí, Raquel, nesse meio tempo, eu comecei a fazer, aí quando foi novembro do ano passado, eu fui fazer um treinamento de venda numa empresa em Itabuna. Fevereiro eu fiz uma palestra numa faculdade aqui. Em julho eu estava em Alphaville, São Paulo, participando de um evento. E esses convites todos surgiram a partir do momento que as pessoas te viram na rua. Exatamente. Se sentiram tocadas ali. O evento de São Paulo foi o seguinte, eu estava participando de uma mentoria, e aí tinham 471 pessoas na sala. E aí o Guto Galamba chegou e disse assim, eu abro o micro, eu sou bocudo, quem quer falar? Eu levantei a mão. Aí eu fui e falei. Na hora, ao vivo, ele fala, você vai ter que estar no meu evento ao vivo, em Alphaville, dia 21. E aí, quando eu terminei minha fala, aí o próprio Guto falou assim, tinha um cara que ia começar a falar, ele fez assim, você tem certeza que você vai falar depois dele, velho? Porque o cara falou, né, forte, para não falar palavrão. E aí eu fui para Alphaville, conheci Janguier Diniz, tive palestra com Pietra Bertolazzi, com Ricardo Voz, vivemos uma experiência incrível, foram 12 horas de imersão lá em São Paulo, um network sensacional. E assim, fiz 2 palestras no CETEP, ali no antigo colégio estadual, né, uma foi sobre motivação e a outra foi sobre empreendedorismo,
para os alunos lá do técnico de administração. E aí já tem uma palestra agendada para novembro. Que legal. E aí algumas empresas já estão começando a me procurar para fazer consultoria, para falar sobre venda, sobre atendimento. Por quê? Para finalizar essa fala. Dentro do Sinal, eu montei um método na minha cabeça chamado Pepsi, que não tem nada a ver com refrigerante. Percepção, experiência, planejamento, solução e interação. Para mim, o ponto mais importante é a percepção. Porque a partir do momento que eu estou ali como vendedor de paçoca, eu tenho duas opções. Ou eu me vejo como um reles vendedor de paçoca, ou eu me vejo como um dos maiores empresários do país. Então a percepção daquilo que eu sou faz toda a diferença. Então eu não sou um vendedor de uma loja de informática. Não, meu irmão, eu sou o Bill Gates da assistência técnica. Eu sou o melhor no que eu faço. E eu faço esse exercício no Sinal. Às vezes quando a minha autoestima tá baixa, muito não, eu pego esse dedo aqui, ó. Aí eu faço assim, ó, eu sou o melhor no que eu faço. E começo a repetir para mim mesmo, eu sou o melhor no que eu faço. Eu sou o melhor no que eu faço. Essa é a perspectiva. Qual é a perspectiva? Como é que você se vê? Experiência. Qual é a experiência que eu gero para o meu cliente? Então, quando a pessoa vem quando ela me vê com a plaquinha, dá uma risada, né? E é isso. Depois vem o planejamento, a solução que você oferece. Qual é a solução que eu ofereço? Paçoca na hora que a pessoa quer comer um doce. E a interação, que é justamente as pessoas... Eu fico sempre no mesmo sinal, então as pessoas passam, dão um alô e tal, às vezes trocam o WhatsApp e por aí vai. Cássio, essa história é muito bonita, né? Parabéns. Eu trouxe algumas fotos de Carson. Rafa, você poderia colocar pra gente as fotos que eu te mandei de Carson no Sinal, que a gente está falando tanto do Sinal, dessa coisa, para as pessoas que ainda não tiveram o privilégio de ver Carson vendendo paçoca. A gente trouxe algumas fotos. No final do cinquentenário, ali no último final do cinquentenário. No último final do cinquentenário, Parabéns, viu, Cássio, gente? Sua história é incrível, inclusive as portas se abriram para você. Hoje você tá fazendo, né? De vez em quando tem paçoca sem açúcar. Palestra, compre paçoca. Infoproduto. Ontem mesmo eu estava fazendo isso. E você continua também trabalhando com a paçoca. Continuo. Eu não vou deixar de parar. Paralelo. Essa foi a primeira aí, ó. A primeira placa. Essa foi a primeira de todas. Paçocas. Sério? 3 por R$10, mas com um joinha fica por R$2. Tem Como um é que pix não dá ali, um joinha? Se alguém quiser mandar um pix aí, pode mandar, viu, gente? Não tem problema nenhum. Né? Tô aceitando, sem problema nenhum. E também é o seu telefone, seu WhatsApp, né? Meu telefone. Quem quiser contratar a Carson também, bora com aproveitar, certeza. né? Olha, essa da Copa também eu vi, né? E aí já melhorou a placa. Minha filha adorou essa placa. Minhas filhas são fãs dele. Leia a plaquinha, eu tô sem óculos. Ir pro Catar ver a Copa é muito caro, mas catar a minha paçoca é R$1. Minha filha falou, nossa, ela ria. Falou, mãe, que criatividade. Que legal. Vai, mais uma. Imagina, assim, sabe quantas pessoas... Isso aí foi um reconhecimento. Teve um evento em Itabuna, o Digital Day Bahia. E aí, o evento foi no domingo. Aí, na segunda-feira, uma pessoa de dentro do carro tirou uma foto sua. E aí, falou, história incrível de superação e tal. E me marcou lá nos stories. Troca um sonho. Quando eu fui vender sonho de valsa. Por apenas R$2. Olha, tem até um QR Code, amiga. Tem. Lindo. Aí foi vendendo na chuva. Na chuva. Troca o paçoca por... R$1. R$1. Não é venda, eu tô vendendo paçoca. Não é venda. Não. Troca o paçoca por Gostei. R$1. Aí foi na faculdade, fazendo a palestra. Muito bom. Aí foi no final, né? Um treinamento pro Enem. O pessoal quer vender. Aí é com Cacá Diniz. O esposo da cantora. O esposo da cantora. Simone. Eu trocando uma ideia com ele no evento que ele teve aqui em Itabuna. E ele falando sobre paçoca lá. E aí não teve como não falar com ele. Aí foi justamente no CETEP uma palestra sobre empreendedorismo. Isso foi no Réveillon, exatamente no dia 31 de dezembro de 2022. Um sol para cada pessoa e eu tava lá. Eu imagino. Tem que botar chapéu mesmo, viu? Tem.
Tem que botar chapéu mesmo. Legal, Ele não muito se incomoda bom. que tirem foto Muito não, bom, né? prazer Agora eu vou falar tirar com foto você. sua todo Pode dia. tirar. Prazer Comprar na conhecer a sua paçoca, história, viu? né, Raquel? É. Eu quero agradecer imensamente, né? Deixar também a Raquel um momentinho que o nosso tempo já esgotou. Daqui a pouco já vai entrar no ar o Trilhas da Sustentabilidade. Tem muita gente aguardando aí para assistir. Mas fiquem à vontade para finalizar, para falar. Só quero dizer, Carson, que assim, você não tem ideia de quantas pessoas tiveram seus dias melhorados pela simples imagem sua ali vendendo paçoca, sabe? Esse exemplo de humildade, de força, de coragem, sabe? Você ensina tanto em só estar ali, mesmo que a pessoa ela não tenha coragem de abrir o vidro para falar com você. Só a sua imagem ensina muito, é um exemplo para muita gente. Então, assim, você não tem noção de quantas vidas você toca todos os dias quando você sai de casa para vender sua paçoca. E dentre essas afirmações do eu sou, né, eu quero dizer que eu sou muito grata a você. Obrigado. Obrigado. Legal. É isso. E minha frase final, a frase que eu falo sempre, que tá na minha caneca, inclusive, é: comece, não pare e faça até dar certo. Não é para dar certo, é até dar certo. Até dar certo. Uma hora dá Muito certo. bom. Fica aqui com a gente no TVI News e acompanhe agora o quadro Trilhas da Sustentabilidade. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Carson.